quero contar um pouquinho sobre a minha conversão, como eu conheci Jesus Cristo. Mas eu preciso resumir um pouquinho da minha história para vocês entenderem. Pois é, eu sou adotada, mas eu sempre soube. A minha mãe do coração sempre foi bem verdadeira comigo e me contava tudo. Eu sempre entendi, mas realmente eu nunca compreendi o fato de alguém ter me abandonado e o porquê. E sempre sofri muito por isso. Fui acompanhada por psicólogos, eu era revoltada, tinha crise de rejeição, achava que ninguém gostava de mim. E mesmo assim, Deus me agraciou com uma família que me deu o maior amor do mundo e sempre foi muito paciente comigo. Mas eu tinha muita crise de identidade. Eu não falava do assunto com a minha família, do coração, porque sabia que magoava eles. Só que dentro de mim, o meu sonho sempre foi conhecer a minha família biológica, entender o que aconteceu, saber se eu tinha mais irmãos, porque eu sempre sonhei com família grande. Eu lembro que eu era uma criança muito acuada, triste porque eu tinha crise de identidade, queria saber com quem eu parecia, será que com meu pai, com minha mãe? Doía muito quando alguém falava que a minha irmã do coração era a cara da minha mãe e perguntava com quem eu parecia. Eu sofri muito. Tentei inclusive suicídio 3 vezes em um período muito difícil para mim sobre esse assunto. Nunca fui religiosa, mas eu sempre acreditei em Deus. Sempre conversei e pedi a Deus as coisas do meu jeito. Lembro inclusive que o meu sonho era ter um cachorro e minha mãe nunca deixou. Em um ano eu pedi muito a Deus e escrevi num papelzinho o meu pedido de presente de Natal e escondi na nossa árvore, acreditando que o Papai Noel, que pra mim não existia, eu sabia, mas eu também sabia que tudo que a gente pedisse com muita vontade, Deus ele realizava. Então eu aproveitei essa oportunidade do Natal. E naquele ano eu ganhei o Bob, meu primeiro cachorro, que me fez muito bem e feliz. E eu falava que Papai Noel atendeu meu pedido. E minha mãe falava que Papai Noel não existia. E eu falava que eu sabia que não tinha sido Papai Noel, que sempre tinha sido Deus. Que Deus que me deu o meu cachorro. Então eu sempre tive isso em meu coração, que Deus existia, que Ele nos ouvia, que a gente tem um plano nesse mundo, só não entendia qual era esse plano, ou como ele funcionava. Pois eu não era religiosa, como eu falei, não tinha o conhecimento da palavra, mas eu sempre falava com Deus. E eu sempre pedia para entender sobre a minha história. E com 18 anos, minha família biológica me achou nas redes sociais e tentou contato comigo. Na hora eu fiquei muito confusa, porque eu não sabia como a minha família do coração ia reagir, mas eu queria muito conhecê-los. E aos poucos eu fui entrando em contato até que decidi conhecer eles. Confesso que foi muita emoção e muita confusão na minha mente, mas eu estava enfim conhecendo a minha história. Foi um tempo muito difícil, porque a minha família do coração ficou com ciúmes, com medo de eu largar eles, então foi um tempo muito conturbado. Eu surtei, tive crises emocionais, tive que voltar ao psicólogo, mas eu não desisti. Eu pedi a Deus que me ajudasse e Ele, com toda a sua bondade, sempre me ajudou. Aos poucos eu fui conhecendo a minha família, e minha família do coração foi aceitando, entendendo, e as coisas foram entrando nos eixos. Enfim, eu descobri que eu tinha outros 2 irmãos mais novos, que me deixou extremamente feliz e que me fez ainda mais querer conhecê-los pessoalmente e ter contato. E mesmo de brincadeira, eu sempre falava que, durante a minha infância, eu sempre falava que eu não gostava do meu nome, que eu queria chamar um outro nome, a minha vida toda. Eu sempre disse isso. E quando eu conheci os meus irmãos, a minha irmã tinha exatamente o nome que eu sempre quis. Puxa, parte de mim estava muito feliz, pois eu via semelhanças físicas e comportamentais, era tão legal. Só que o relacionamento com a minha mãe biológica foi um pouco complicado. Não conseguimos nos entender, ela me magoou muito, ainda mais quando eu descobri a história após a minha adoção. Infelizmente ela teve alguns problemas também, acabou contraindo AIDS e no processo acabou passando pro meu irmãozinho. Ele cresceu, mas sempre com uma saúde fragilizada, e aos 12 anos ele ficou internado e acabaram descobrindo um câncer. Aquilo me abalou profundamente, porque ele era meu xodó. Porque eu sempre tive a minha irmã, mas eu sempre sonhei em ter um irmão, e a gente era muito ligado. Eu o conheci com 10 anos e foi um amor como se eu tivesse conhecido ele desde que nasceu. O amor pelos dois foi imenso,
Mas saber dos problemas do meu irmão, por todo o sofrimento que ele estava passando, nos aproximou muito mais. Eu queria poder fazer muito mais por ele, mas eu não tinha condições. E quando descobriram o câncer, em um mês, teve metástase e ele acabou falecendo. Deus é tão bom que naquela semana o médico já havia desenganado e pedido para a família ir lá se despedir enquanto houvesse tempo. E eu disse que eu iria no dia que ele faleceu, sem saber, claro. E naquele dia o meu celular parou de funcionar. Mas como já estava agendado, eu fui. E chegando lá eu pedi para subir. Perguntaram quem eu era e eu disse que eu era a irmã. E eles deixaram. Porque eles estavam mesmo esperando alguém da família chegar para dar andamento no ML. Mas eu não sabia e ninguém falou nada. E eu subi. E eu consegui ver ele, já morto. E eu consegui me despedir. Claro que foi um choque, porque eu não esperava. E a mãe dele estava lá. E como eu não falava com ela, ela não queria me deixar entrar, não queria que eu visse. Inclusive, quando eu cheguei, ela fez um barraco querendo me impedir de entrar. E aí tiraram ela e o médico me contou que ele havia falecido. E me deu um tempo com ele para eu me despedir. Eu lembro que o caixão foi lacrado por conta da doença. Então, para mim, foi muito importante ter esse tempo com ele, poder me despedir. Porém, foi muito dolorido, porque eu fui naquele dia com o discurso pronto para dizer para ele o quanto eu amava, para deixar claro que ele era e sempre foi, sempre será o meu irmão e que ele era tudo para mim. E eu queria tanto, mas tanto escutar dele, que ele me entendia e saber também que ele me amava, e eu não tive esse tempo de dizer isso e de ouvir dele também. Aquilo me fez muito mal. Eu fiquei muito triste e ficou na minha mente todos os dias. Mas eu agradeci a Deus por poder vê-lo e me despedir pessoalmente. Mas pedi a Deus para conseguir vê-lo de alguma outra forma, para poder falar essas coisas para ele. Eu não tinha entendimento, então eu pedia para Deus para ele aparecer para mim em espírito, para poder falar e poder ter paz. Todos os dias eu falava isso, por um mês, todos os dias. Até que um dia eu fui numa igreja evangélica, a pedido da minha tia, para conhecer. Eu fui, incrédula, porque eu não era muito fã de evangélicos. Mas eu fui, e no meio da pregação a pastora chegou para mim e começou a falar algumas coisas que só eu sabia, só eu sentia. E aquilo mexeu muito comigo. E eu fiquei pensando, como ela sabe de tudo isso? E ela falou uma hora assim: Deus quer te dar um presente, mas precisa que você libere perdão. Algo que vem do ventre. E eu entendi que era liberar perdão para minha mãe biológica, porque eu culpava ela pela morte do meu irmão. E saindo do culto, eu disse para Deus: Deus, eu perdoo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Posso não entender, mas se era a tua vontade levar ele tão cedo, é porque era a hora. Eu fui para casa e esqueci. Uma semana depois fomos para casa da minha avó biológica e chegando lá, antes de entrar, ela lá de dentro começou a gritar: tenho um presente para você, eu tenho um presente para você. Na hora eu já me arrepiei. E ela falou: é uma carta do seu irmão, que ele escreveu lá no hospital antes de falecer, me pediu para te entregar. Só que eu tinha perdido e na semana passada, arrumando umas coisas aqui, eu achei e guardei para te dar. E quando eu abri para ler, era tudo aquilo que eu queria escutar dele. Ele falando que me amava muito, que eu era irmã dele, que nunca ia me esquecer, que eu era muito importante para ele. Aquilo me deixou muito emocionada e eu chorava muito. E eu estava tão feliz e em paz que não conseguia nem acreditar no que Deus estava fazendo. Então, na semana seguinte, eu voltei na igreja para agradecer e no culto perguntaram se alguém queria entregar sua vida a Cristo. E sem dúvida, na hora eu me levantei e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Sabia no meu coração que era aquilo que eu tinha que fazer, que não era de mais ninguém, eu era somente de Cristo. E foi a minha melhor decisão. Eu não me arrependo, eu só agradeço por Deus nunca ter desistido de mim e por ter me abençoado tanto, me dado tantas bênçãos na minha vida. Depois disso, a mudança na minha vida foi incontestável. E eu sou cada dia mais feliz por ter Deus na minha vida, por conhecer a Ele, não só de ouvir falar, mas por ter experiências e intimidade com Ele. Deus mostrou seu amor o tempo inteiro.
e cuidou de mim. Oi, tudo bem? Como eu tô feliz de trazer esse testemunho tão emocionante aqui na Graça Contada. Deus deu para essa pessoa a oportunidade de conviver com uma família maravilhosa, a família do coração, conhecer sua família biológica, seus irmãos e ainda conseguir, perdoar sua mãe. Então, se você se sente abandonado ou rejeitado, seja por pai, mãe ou qualquer pessoa, saiba que Deus nunca te rejeita, Ele nunca te abandona. O amor de Deus por nós é tão grande que nós não conseguimos dimensioná-lo, defini-lo ou entendê-lo. Deus, Ele não nos desampara, nunca, pelo contrário, Ele nos ama com amor eterno, amor perfeito, que só Ele possui. Então, se você tem um testemunho assim, vai lá nas minhas redes sociais, me adiciona, me segue, me manda a sua história, que eu quero contar aqui para edificar vidas, levar fé, amor e esperança. E aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. E até a próxima Graça Contada.